Boa noite, meus queridos. E o tema de hoje é: e o segundo semelhante a esse. Esse é o tema de hoje. Eu confesso para você que quando o pastor falou comigo, meus olhos começaram a encher de lágrimas. Quem me conhece sabe que isso já é um fenômeno quase sobrenatural. Mas eu comecei a me comover muito e eu não entendi o porquê, mas comecei a chorar quando o pastor estava falando o coração dele para essa ministração. Daí ele ainda larga: Alex, mas eu não vou enviar um esboço, se vira nos 30. Glória a Deus, ainda bem que eu tenho algo que o pastor também tem, que você também tem, se chama Espírito Santo. Ele é o principal interessado nisso tudo, e ele tem guiado a gente por isso. O segundo semelhante a esse. O que é o segundo? Quando os fariseus foram até Jesus, eles perguntaram qual é o principal mandamento. Isso está lá em capítulo 22 de Mateus, versículo 34. Eu vou ler um pouquinho rápido porque o relógio hoje é o nosso principal inimigo, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mateus 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, sempre tem um mané no meio, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Só que ele prosseguiu, porque Jesus é completo. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu não sei o quanto você estuda da lei, não sei quanto você estuda do Pentateuco, ou seja lá o que você estuda dentro da Bíblia. Tudo isso depende de você amar a Deus e amar o seu próximo. O que é semelhante? Depois de alguns meses estudando, eu descobri que semelhante é que é parecido. Igual, idêntico, similar, conforme, semelhável, por, par, parente, parelho, equivalente, gêmeo, vizinho, que é da mesma espécie, qualidade, natureza ou forma. O segundo mandamento, semelhante ao primeiro que Jesus fala, não tem apenas a mesma aparência e princípio, que é o amor, mas tem a mesma essência e procedência, que é Deus. Lembre-se, Jesus estava falando com os fariseus. E esses fariseus, eles não conheciam a Deus como filhos. Eles não foram ter com Jesus para aprender, nem foram se assentar com os que seguiam a Jesus, muito menos foram até Jesus para ser curado de alguma enfermidade. Eles foram tentar Jesus, colocar Jesus à prova. Mas Jesus começa a responder com a referência de um texto que todo fariseu, que mesmo não conhecendo Jesus, não tendo o Espírito Santo e não sendo filho de Deus, ele aprendeu porque era um bom judeu e observador da lei. E Jesus usa a referência de Deuteronômio 6,5. E o que quer dizer em Deuteronômio 6,5? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Jesus não fundamentou algo sobre nada. Jesus fundamentou algo sobre algo que já existia, que foi estabelecido pelo próprio Deus. E ele coloca o segundo, que é semelhante a esse, em pé de igualdade: ame o próximo como a si mesmo. E o que é o a si mesmo? Vamos ver o que você faz por você mesmo. Vamos ver qual que é a referência do amor que você tem por si mesmo, ou que aqueles fariseus tinham por si mesmo. Você se cuida, amém? Você se arruma, amém? Se alimenta. Os irmãos que não estão comendo, que não estão falando amém. Toma banho. Só para ninguém saber que de vez em quando você dá o balão. Você corre atrás das coisas para você. Quando está doente, você vai ao médico, ou pelo menos à farmácia. Paracetamol. Você aprende coisas, conquista as coisas, compra guloseimas. É bom ir no mercado de vez em quando, A última que eu comprei, eu acho que foi um crote. Faz tempo. Lá em Garuva, que dá tempo de comer tudo e não dividir com ninguém até chegar em Guaratuba. E a Thaís falou: eu tenho comprado não. Eu chego no carro de vez em quando, tem uma latinha de coca. Ué, o que aconteceu? Está vazia? Mas é porque você gosta também de fazer um agrado a si mesmo. Está errado, Alex? De forma alguma. De forma alguma você se ama, cara.
Então você tem que agradar a si mesmo, nem que seja com umas besteirinhas de vez em quando. Você busca os seus sonhos, e está certo, tem alguns com mais foco e disciplina e outros deixa a vida me levar, mas todos de alguma forma buscam o melhor para si mesmo. E está tudo bem, ok, correto. Todos nós empenhamos, ou nos empenhamos de alguma forma para ter uma vida melhor. E essa é a base do amor próprio. E isso que Jesus falou, ei, ame o próximo como você mesmo. Ok, cara? E vai dizer que não é muito difícil. Não é muito difícil, porque o parâmetro tá baixo, está perto. É só eu olhar para mim mesmo e de repente transbordar de mim mesmo sobre alguém. Uau, glória a Deus. Até porque eu entendo que eu não consigo ter o primeiro, que é amar a Deus, sem amar a bênção do meu irmão. E falando em amar você, de boa, fica aí? Tranquilo. E eu não posso amar o meu irmão sem amar a Deus. E eles se correlacionam entre si. Isso é a beleza do Evangelho. Mas lembre, Jesus estava falando com os fariseus nesse capítulo. E o que isso quer dizer, Alex? O parâmetro do amor era o amor próprio. Ou seja, o amor deles mesmos. E isso é bom demais. Mas eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E nessa hora todo mundo olha para o nada porque não quer ser perguntado. O que é alegria para você? Alegria para mim é Jesus. Amém. Agora pode ser normal mesmo de responder. Alegria para mim é comer um lentinho trufado. O quê? Comer um lentinho trufado. Fica a dica, hein, Léo? O que é ter paz para você, Pablão? Ter paz para mim, eu acho que é quando a gente está de boa na casa. Assim. De boa. Legalize. E essa pergunta é sempre bom perguntar para um casado. O que é ser fiel? Ser fiel é você sair de casa sabendo que você tem que voltar porque tem alguém te esperando. Legal, uau. Todas as 3 perguntas corretíssimas. É isso aí. Só que todas essas questões e todas essas respostas estão corretas, não estão erradas. Mas a gente vai entender por que Jesus falou aos fariseus: ame aos outros como a si mesmo. Nós vamos lá para Gálatas 5:22. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lembra que lá no começo, que a lei e os profetas estão dependendo do amor a Deus e amor ao próximo. E aqui, quando você cumpre, ou você expressa o fruto do Espírito, e o primeiro é amor. De quem que é o fruto? Ok. Se o fruto é do Espírito, de quem que é a semente? Também é do Espírito. Alex, onde você quer chegar? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos lá. Cometemos um erro ao humanizar alguns termos bíblicos, querendo interpretar eles de acordo com a nossa realidade natural e terrena, mas apesar de ter nomes iguais aos que usamos, alguns são diferentes de quem é. São diferentes, porque de quem é o fruto? Do Espírito. Alex, essa parte fala de nós? Não, essa parte fala do Espírito. O que fala de nós de Gálatas 5, os versículos anteriores, a obra da carne. E são coisas terríveis. Terríveis, mas são a obra da carne. Por quê? Porque revela a natureza minha e sua. Deixa eu ver. Jesus, Bíblia nova, né, que eu quero falar que é nova, mas é ruim deixar. Mas alguma das coisas que a Bíblia fala em Gálatas 5, vamos ler lá. As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E essas coisas são inerentes ao ser humano, que sem força alguma ele consegue fazer.
mesmo sem curso algum, porque nós sem Jesus somos os piores, os mais miseráveis dos homens. E graças a Deus pelo mas, porque a Bíblia fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, só existe uma forma de substituir a nossa natureza pecadora e caída. E qual é? Fruto do Espírito. Só que, se o fruto é do Espírito, a definição daquilo que fala sobre o fruto do Espírito também é do Espírito, então não é nossa. Então a definição de alegria não é a nossa, é do Espírito. E se a gente quiser entender um pouco sobre alegria, nós precisamos entender onde a Bíblia fala da alegria de Deus. E vamos para alguns lugares. A Bíblia diz que Deus se entristece na morte do ímpio, mas se alegra na morte do justo. Alex, que meio mórbido, né? A alegria de Deus se expressar dessa forma. Mas é a alegria de Deus. E quando o fruto do Espírito vem em nós, nós começamos a entender que a morte não é nada para nós, porque aquele que crê em Cristo, ainda que seja morto, viverá. Então é só uma vírgula na sua história, porque Deus ele está antes, durante e depois. Alex, então o que é paz? Falando ainda sobre alegria, a Bíblia diz que quando a alegria de Jesus estiver em nós, a nossa alegria se torna completa. A Bíblia diz ainda mais, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não tem nada a ver com chocolate crote, mas Ele, pela sua bondade, me permite comer de vez em quando. Agora a gente está tentando dar uma olhada, mas não tem problema nenhum. Só que a alegria que Ele quer expressar em mim é a dele, não é a nossa. E quando fala de paz, é ficar numa boa. Óbvio que é bom ficar de boa. A gente está em casa de boa, bate uma palma, a gente até ora, Senhor, tomara que seja no vizinho. Se a buzina é do entregador de pizza, eu falei, tomara que seja aqui e que já esteja paga. Mas a nossa paz, a paz do nosso parâmetro é essa, amém? É ficar de boa, tranquilo, aquele dia de descanso. Cara, como eu amo essa paz. Só que qual que é a paz que a Bíblia diz que vem de Deus? É a paz que excede todo o entendimento. Ninguém entende porque você tem paz. O pau está atorando, o bagulho está louco, mas você está ali, pleno da paz de Cristo, porque o próprio Cristo disse, eis que eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá paz também, querido, só que ela é incompleta e insuficiente, mas a paz de Cristo tem toda a suficiência e tem toda a completude, porque vem do alto. Essa é a diferença do parâmetro daquilo que nós falamos acerca de algumas coisas e daquilo que o próprio Deus nos dá, através dele mesmo. E fidelidade, Alex, essa aqui eu tropecei muitas vezes. Quantos já não ficaram felizão da vida quando tropeçou e abriu lá a palavra? Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel conosco. Oh, aleluia, glória a Deus, Ele continua fiel. Eu já me alegrei nos momentos que eu estava meio zoado com essa palavra. Só que qual que é a definição verdadeira dessa palavra? Que se nós formos infiéis aos princípios, Ele permanece fiel à sua palavra. Ou seja, se nós na nossa infidelidade nos enquadrarmos naqueles a obra da carne diz que não entrarão no reino de Deus, Ele vai ser fiel a essa palavra, e nós não vamos entrar no reino de Deus. E isso é a fidelidade de Deus. Uau, como é diferente da nossa. Alex, mas e o perdão de Deus? E o seu arrependimento? É impossível falar de perdão sem arrependimento, até porque os fariseus foram se batizar para arrependimento. João Batista olhou de longe. Arrependei-vos, raça de víboras, produzam não, apartai-vos. O que ele fala? Mas ele fala alguma coisa de raça de víboras, esqueci a palavra. Mas ele fala, produzam frutos dignos de arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da era vindoura? Eles estavam se batizando com medo de ir para o inferno. Ei, você não tem que vir para a igreja, vir para Jesus com medo do inferno. Você tem que vir para Jesus por amor a Jesus, porque você é apaixonado por Ele. E aquilo que eu sempre digo, em grande parte já acho que dos jovens já sabe, a única coisa que pode talvez um dia, de uma forma, com uma possibilidade muito distante de fazer com que eu queira estar no inferno, é somente uma: se Jesus estiver lá, porque eu quero estar com Ele. Eles foram que querer se batizar, porque eles estavam com medo da ira vindoura. E João Batista falou, produzam frutos dignos de arrependimento. Às vezes a gente acha Deus muito duro, mas na verdade dura o nosso coração, porque a gente não se arrepende. E a gente não se arrepende porque na verdade a gente não ama. Porque quem ama entende o poder do perdão, não apenas de receber, mas também de pedir. E é aí que a gente começa a tropeçar. Por quê? Porque, lembre-se,
Jesus estava falando com os fariseus. E eles não são filhos, como eu falei. Eles não têm o Espírito Santo. Então Jesus disse: ame o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque a única definição de amor que eles podiam ter como parâmetro, como referência, é o amor próprio. É o amor deles mesmos. É aqueles que eles sentiam por eles mesmos. Então Jesus usou essa definição. Só que quando Jesus fala aos discípulos, ele repete o mandamento. Só que ele muda o parâmetro. E é aí que nós somos pegos de surpresa. Por quê? Porque para quem não conhecia Jesus, quem não tem o Espírito Santo, ele fala: ame o próximo como a si mesmo. Mas para aqueles que se tornaram filhos, João 15:12 diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Aí ele não aponta mais para os fariseus, aí ele aponta para o alto, porque aquilo que Jesus recebia vinha do alto. Qual é o amor que você precisa ter para com seu irmão, meu querido? É o seu próprio? É falho demais. Ele é limitado demais. Você tem acesso àquilo que é infinito. Para que viver baseado naquilo que é escasso? E de fato é escasso mesmo. Sabe o que eu assemelho à questão de aprender com Jesus? Eu fiz de manhã, preciso fazer agora também. Os fariseus foram lá para tentar Jesus. E sabe o que é semelhante ao tentar Jesus? É ir até Jesus e tomar água porque tem que tomar. Sabe como dizer, tipo, cara, eu sei que eu tenho que tomar 2 litros. Na verdade, o Dr. Aldrin Marshall, que é o pastor também, ele, na conta dele que eu fui fazer, eu tenho que tomar 3 litros, porque cada organismo é diferente e o peso também é diferente, né? Por causa do meu peso, minha altura é 3 litros. Mas de vez em quando eu não estou afim, porque ela não tem gosto. Não era para ter, pelo menos. Alô, Sanepar. Então, às vezes a gente vai tomar água assim, ó. Ai, eu tenho que tomar. Muitas vezes a gente vem aprender de Cristo dessa forma: eu tenho que ir, eu tenho que participar, eu tenho que estar presente, mas não me dá prazer nenhum. Sabe como que Cristo quer que você vá até Ele, querido? Sabe como que Cristo quer que você se dirija até Ele para aprender, para ouvir dEle? Satisfez a minha alma, a ponto de cantar: nada mais satisfaz minha alma, só tu, Jesus, só tu, Jesus. Nós precisamos entender que por causa do amor dele nós temos acesso a ele, e quando nós viemos a ele não é porque tem que vir empurrado ou com interesse numa bênção, não, a gente tem que vir porque nós precisamos saciar nossa alma e entendemos que não há outro, não há um lugar, não existe outra pessoa para quem iremos nós, e só Ele tem palavra de vida eterna. Através do amor dele, a saciedade da nossa alma entra em plenitude. É somente através do amor dele. Agora eu te pergunto mais uma coisa: o amor de Jesus é natural ou é do alto? A turma da manhã não vale responder. Vocês já são café com leite. Rapaz, 3 cultos, tomar tudo isso de água, eu vou estar bem hidratado. Com gás, hein? Se o amor de Jesus é do alto, então nós precisamos amar o nosso próximo com o amor de Jesus, que vem do alto. Você se empenha pela sua vida? Sim. Todos nós nos empenhamos pela nossa vida. Então, segundo mandamento semelhante ao principal: empenhe-se pela vida do próximo. O resumo do Evangelho é isso. Qualquer coisa que venha, que se desvie disso, pode se chamar qualquer coisa: filosofia, doutrina, ideologia, mas não Evangelho. É impossível viver Evangelho sem isso. Quem são os meus próximos? Começando em casa, jovem, Difflin que está aqui, e kids também, e aqueles que não são Difflin nem kids, mas ainda moram com os pais. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue o dia pela terra, e que você tenha saúde. Isso é uma forma de amor. Ame os seus irmãos, proteja os seus irmãos. Você que é casado, cônjuge e filhos, você precisa ser um escudo, homem.
Jacó, quando era um Zé Ruela, ele mandou os filhos e a mulher à frente. E ficou com medo porque sabia que o irmão dele estava vindo ao encontro. Quando ele foi marcado por Deus, a Bíblia diz que ele passou à frente da sua família. Nós precisamos entender que existe um princípio, ou alguns princípios imutáveis da palavra de Deus. E um deles é: a família é instituída por Deus, antes mesmo de ser instituída pela igreja. E é onde Satanás mais tem agido. Nós precisamos entender que somente através do amor, somente através do cuidado, somente através da proteção é que nós vamos expressar de fato a vida de Deus dentro das nossas casas. Como tem sido homens? Temos sido sacerdotes ou temos sido Acabes? Como você tem sido mulher, uma mulher sábia, ou tem sido uma Jezabel que apresenta tantas coisas no lugar de Deus para o seu marido? Como os seus filhos têm olhado para Jesus através da sua vida, conduta e ensinamento? Cara, quando eu li a obra da carne lá em casa, o Natan, na época ele tinha 8 anos, ele começou a chorar, e a gente estava com Covid, eu não sabia se estava passando mal, não. A Thaís: o que aconteceu, filho? Eu falei: eu cometi, pai, um desses pecados, e eu não vou entrar no reino. Eu quero entrar no reino, pai. E eu começo a entender cada dia mais o porquê que Jesus disse: aquele que não se tornar como uma criança jamais entrará no reino dos céus. Porque para os nossos filhos, eu falo nossos porque eu sei que os filhos de vocês olham para Jesus como o meu Jesus. E muitas vezes a gente olha para as coisas e esquece de Jesus. Nós precisamos aprender a amar de fato e de verdade. Como tem sido a sua atenção com os parentes, principalmente os mais velhos e os mais chatos? Você é disponível a eles? Ou você é aquele que se esquiva? Eu vou sair um pouco antes porque esse meu parente é muito xarope. Sirva os seus parentes, querido. Que eles possam entender e conhecer o amor de Jesus sem que você abra sua boca, mas através da sua vida. A gente fala muito em amar e é a palavra mais falada, mais requisitada que tem em todo mundo. Mas a gente sabe tão pouco dele. A gente fala tanto em amar e a gente quer tanto a expressão do amor que a gente está até agora caminhando sobre uma nova frase. Existem novas formas de amor. E antes eu falava muito: o sangue de Jesus tem poder, quando eu via isso. Só que é uma verdade. E existe. Como assim, Alex? Existe. No parâmetro do fariseu que não conhece o amor de Deus, existem várias formas de amar. Só que todas essas formas falham, são limitadas. Só que existe uma única forma de amar, que é totalmente suficiente, que tem em si toda a plenitude. E qual que é a única forma de amar? Quando eu permito que o amor de Jesus, o amor de Deus, que é completo, esteja na minha vida e seja transmitido para a vida dos nossos irmãos. É a única forma, queridos. E essa questão de amar uns aos outros é complicado, né? Hoje o movimento Sem Igreja tem aumentado muito. Uma vez um amigo meu disse: Alex, antes eu era contra o movimento Sem Igreja, mas eu conheci um homem inteligentíssimo, e ele falou: não dá mais para congregar. A igreja tem se tornado insuportável. E quando eu fui recuar, achando que eu não tinha uma resposta, até porque eu não estava debatendo, mas na verdade, tanto a igreja que ele frequentava, quanto ele, são pessoas que não amam. Por que ele é uma pessoa que não ama se ele foi ferido? Porque aquele que é ferido e não perdoa é pior do que aquele que feriu. Porque se você sabe que uma ferida, mesmo sendo a sua ferida, causa um rombo, por que você permite que ela aumente? Porque muitas vezes você sangra através da sua ferida em outras pessoas, contaminando outras pessoas. Tem acesso ao remédio que se chama perdão. Nós não sabemos amar, queridos. Essa é a verdade. Por que nós não sabemos amar? Porque o nosso amor se refere no parâmetro fariseu ou farisaico, que somos nós mesmos. E no nosso amor, o meu pé não pode ser pisado, as minhas ideias não podem ser contrariadas. No meu amor, eu limito todo o acesso a quem eu quero. E daí faço da minha vida frases de Facebook. Uma delas é: por que eu tenho que amar minha família se ela é tóxica? Eu já vi crente postando, repostando essas coisas.
cada um tem de mim, essa até esqueci, mas é da mesma forma que me acessa. Ei, você acha que a forma que acessaram Jesus mudou quem ele era? Não. Bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, fincaram uma lança em Jesus, escarneceram de Jesus, e sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E qual é o amor que Jesus disse para nós termos? O amor segundo o nosso próprio amor? Não. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. E o que ele fez por você e por mim? Morreu. A igreja brasileira precisa entender que nós não somos privilegiados, ou que nós não temos perseguição porque somos privilegiados. Nós não temos perseguições porque nós não amamos. Porque somente quem ama de fato é que suporta passar por uma perseguição. Porque entendemos que o amor a Deus está totalmente ligado ao amor ao próximo, e o amor ao próximo está totalmente ligado ao amor a Deus, de forma que o homem se conecta com Deus através de uma conexão de homem com homem. E que símbolo você conseguiu enxergar? Cruz. Homem para Deus, homens para homens, irmãos para irmãos. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus, é o símbolo máximo do amor de Deus. Como você tem lidado quando o assunto é só as pessoas que exercem autoridade sobre a sua vida? Vamos começar pelos patrões. E aí, qual é a sua predisposição em servir, ainda que o teu salário não seja igual ao do seu irmão? E eu sei que você trabalha sabendo quanto você já ia ganhar, então não tem por que reclamar, você não foi enganado. Sobre o seu governo, Alex, mas o governo também, hein? O que a Bíblia fala sobre o governo? Orem pelos que exercem autoridade, pelos prefeitos, pelos governantes. Desde que eu me converti, e olha que os primeiros presidentes que eram quando eu me converti, cara, eu não ia com a cara de nenhum, mas eu orei por todos eles. Alex, você é bom demais? Não, eu preciso da misericórdia de Deus, e a Bíblia me fez entender que eu precisava fazer isso. Beabá de crente, orar pelas autoridades. Sabe por que a Bíblia fala para que você tem que orar? Para que você tenha uma boa vida, seu bênção. Não é reclamando e falando mal, botando um monte de símbolos ou coisas no seu Facebook que vai fazer com que a nação mude, ou que mude a presidência. É com você orando. Agora, se nós não conseguimos orar pelo nosso governador, ou é porque nós não estamos dispostos a orar mesmo, ou porque nós não acreditamos que a Bíblia é verdadeira quando diz sobre isso. Agora você escolhe uma das duas opções. Sua liderança espiritual, onde tem estado a sua língua? Amaldiçoando ou abençoando? Não somente a liderança, mas o seu governo, o seu patrão. Qual a sua predisposição em sujeitar as autoridades, sendo que elas foram instituídas por Deus, e você tem se colocado aos cuidados deles? Sujeição, honra e ato de corresponder são também forma de expressar amor, até porque Cristo fez tudo isso sem ficar bicudo ou chateado, porque Jesus falou: o filho não faz nada sem que vê o pai fazer, ele não faz nada de si mesmo. Jesus entendia isso quando ele chega para Pedro: Pedro, os impostos estão sendo cobrados dos alheios ou dos filhos? Ele falou dos alheios, mas beleza, vai lá, pesca, você vai pegar do peixe, na boca do peixe uma moeda, e você paga esse imposto por mim e por ti. Se sujeitou à autoridade. Você não vê ele reclamando disso, mas você vê ele se predispondo a se sujeitar a fazer isso. Lembra de Ana? Não podia ter filho, Penina ficava zoando com a cara dela, e ela vai para o templo orar. Parecido com você aqui, só que ela não conseguia falar, ela ficava... A Bíblia diz que ela não falava, não dava para ouvir, então ela... O sacerdote vem: ô ébria, sua bêbada, que passe de você esse vinho. Ana, o que fez? Se levantou: vou sair dessa igreja, o pastor caluniou contra a minha vida, onde já se viu uma serva dizimista do Senhor, como eu, sendo confundida com uma bêbada, pecadora. Foi isso que ela fez?
Não, meu Senhor. Sua serva está angustiada e com a alma abatida. Bem resolvida, porque ama. Quem ama é bem resolvido. Eu não tenho um problema que fale mal de mim. O dia que você quiser falar mal de mim, me chame. Eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Mas depois de falar tudo, a gente vai sentar, se resolver, se perdoar, se abraçar e continuar para o alvo. Porque nós não podemos parar, cara. Nós não podemos parar. Dali 9 meses ela estava só segurando o bebê que ungiria o maior rei de toda a história de Israel, Samuel. Porque ela aprendeu a ser sujeita. Como é o seu amor com seus irmãos? Jesus dos crentes. Principalmente o da fé. Aqueles que caem, aqueles que não conseguem ser santo como você é santo, aqueles que tropeçam, como que é? Como é o seu amor para com eles? Tem mais jeito e sem não? Isso aí que está que nem Judas, filho da perdição. Não sei nem se tem salvação, mas ficaram, nem vem mais na igreja, cara. Eu vi uma parada meio legal, não é muito legal, mas isso é legal. Jesus é o caminho, mas tem uns bênçãos que querem cobrar pedágio no caminho. Qual que tem sido a nossa atitude para aqueles que caem? A Bíblia fala que nós precisamos suportar, cara. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Sabe o que é agradar a nós mesmos? Não, vou ficar na minha, da boa, ele que peque. É até porque a Bíblia diz que o santo santifique-se mais ainda e o sujo suje-se mais ainda. A Bíblia fala, suportem os fracos na fé. Cadê o João? Se não tem o João, preciso ver. Não, você não. Cheguei, ele não. Você mesmo? Está me olhando. É, Lennon, corre. O que é suportar os fracos na fé? Vamos supor que o Lennon, xaropeando, falando que a vida dele não está legal e pela 10ª vez não está legal. E não é fácil. E eu vou lá, tem que conversar com o Lennon, cara. Cara. Aguento mais, o cara só xaropeia, só reclama. Mas tem que suportar, né? E aí, Lennon? E aí? De novo, cara. Pois é, cara. Cara, isso não é suportar, cara. Isso é se tornar insuportável. Anda dali ali manquejando. Mancando, isso. Pode voltar já. Correndo, mancando. Sabe o que a Bíblia fala para você ser? Põe o braço no ombro. Humilde. Suportando uns aos outros. Nem todo mundo consegue fazer o que você faz, mas você não consegue fazer o que os outros fazem. Precisa ter humildade para reconhecer que nós precisamos um dos outros, que nós não somos bons. Na verdade, o próprio Jesus, ninguém é bom senão o Pai. O Jesus falou que ninguém é bom e ele se enquadrou nisso, cara, a não ser o Pai. E Alex, ele não conseguia andar. Mas é mais fácil falar que não tem mais jeito, cara, porque vai exigir esforço. Eu já estou suando. É mais fácil falar que não dá mais jeito. Não é mais fácil reconhecer que na verdade nós não amamos ninguém? Que é uma conversa furada. Não é mais fácil pedir para fazer o apelo e vir na frente, eu preciso receber Jesus de volta. Não apenas acessar o amor, mas ser um canal onde o amor verdadeiro dele passe através de mim. Suporte os fracos, cara. Ame os irmãos de longe. Igreja perseguida. Eles estão contribuindo, eles cooperam com a gente na mesma causa. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo propósito. Salvar vidas, cara. Ame os perdidos.
Lucas capítulo 6, versículo 32 e 33 diz: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa você terá? Porque até os pecadores amam aquele que os amam. Se você fizer bem aos que lhe fazem bem, que recompensa terão? Os pecadores, os fariseus fazem isso. Isso é parâmetro de amor próprio, não de amor de Deus, cara. 2 Coríntios 5,16: assim que nós daqui por diante a ninguém conheceremos, ou a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Jesus ou Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Sabe o que não é conhecer ninguém segundo a carne? É não olhar as pessoas segundo a minha ótica, segundo a minha forma de olhar, ou segundo os fariseus estavam olhando. Não é olhar segundo o amor próprio, ou a forma que você ama a si. É olhar da forma que Jesus te ama. Tem alguém que estaria salvo se não fosse Jesus? Então eu não preciso explicar qual é a ótica que você precisa olhar para as pessoas. Se gastarmos as nossas vidas apenas correndo atrás de coisas terrenas que não têm peso eterno, então apenas conhecemos a Cristo segundo a carne e somos os mais miseráveis dos homens, porque a Bíblia diz: aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens, de todos os homens. Mateus 24 fala do fim. É uma preleção escatológica de Jesus. 24:4-12 diz: e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas estes são os princípios das dores. E a gente fica todo afoito porque essas coisas estão acontecendo, mas já aconteciam desde a época de Jesus. E é óbvio que estatisticamente nos últimos 30 anos isso tem intensificado. Mas cara, isso é o princípio de dores. E daí a gente fica na iminência da volta de Jesus, e Ele voltará para buscar sim a sua noiva, e nós vamos subir, amém? Amém. Tem gente que não está com certeza. Nós vamos subir, amém? Amém? Só que o problema é que quando nós olhamos para Mateus 14, 24 e olhamos também para a Bíblia, parece que a gente fica com medo e nos escondemos em quatro paredes, nos escondemos das nossas casas, como se esse barco não tivesse mais lugares para mais pessoas, como se não houvesse mais botes salva-vidas para serem lançados às águas. A gente olha para Mateus 24 e fala: meu Deus, já o pai contra filho, filho contra pai, guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, é o bramido do mar, é o terremoto na terra, todas as coisas estão acontecendo, Alex, esse é o sinal da vinda de Jesus. Não! A Bíblia diz que esse é o princípio. A Bíblia fala, cara, vocês serão entregues para serem maltratados. Olha o que está acontecendo. E eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Não é o que parece, porque hoje o evangelho é pop. Ser gospel está na moda. Jesus errou, ou nós estamos errando muito. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Qual é o amor que vai esfriar? Não é o amor próprio, cara. Esse, pelo contrário, esse está disparando. É o amor pelo meu irmão. É o amor sacrificial que eu recebi de Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Se eu falar que quase todos vão ficar ricos nessa igreja, cara, muita gente vai ficar alegre. Todos na verdade vão se levantar as mãos, mas talvez 2 ou 3 não vai acontecer, não vai ser realidade. Mas se eu falar quase todos aqui vão ter a sua fé e o seu amor esfriado. Sabe por que nós vamos ficar tristes? Porque a gente sempre se enquadra automaticamente no quase todos. Porque quando a gente fala quase todos, será que eu também?
parafraseando o contexto que eu já tinha lido. Nós que somos fortes precisamos suportar os fracos. Você é forte na fé? Não responda. Vou te ajudar a responder. Uma coisa diz, só uma coisa diz, e comprova que você é forte na fé: se você consegue suportar os fracos. Quem é forte dá suporte. Quem é fraco precisa de suporte. Quer saber se você é forte? O nível de força da sua fé está totalmente relacionado ao nível de suporte que você dá para os fracos. Indiferente da sua força ou da sua disposição em fazer isso. Alex, eu tenho força, mas não tenho disposição. É fraco. Ainda é fraco. Podia estar ministrando, podia estar ensinando, mas o escritor de Hebreus diz: cara, vocês têm que tomar leite ainda. Porque ao invés de dar suporte, vocês estão precisando ser carregados no colo. Te ajudou a responder a sua pergunta? Que eu fiz você fazer. E como que eu posso fazer com que o amor de quase todos não se esfrie? Diminuindo a maldade. Alex, como que eu posso diminuir a maldade? Amando. Se por causa de multiplicar a maldade e a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se nós não permitirmos o amor esfriar e nós lutarmos para que esse amor cada vez mais aqueça e seja fervoroso, a maldade não tem lugar. Nisso a gente vê dois contrapontos: a maldade e o amor ao próximo. Quem está ocupando a maior parte da sua vida? Qual é o resultado, Alex? Como que eu sei disso? Pelo fruto. Porque pelo fruto nós conhecemos a árvore. Como eu sei que eu amo? Pelo fruto que eu consigo expressar. Só que, meus queridos, o amor aos perdidos é que contribui com a aproximação da vinda de Jesus. Você quer que Ele venha? Pare de ficar bitolado com os sinais de terremoto, de perseguição dessas coisas. Comece a colaborar com a vinda de Jesus. Alex, eu posso cooperar com a vinda de Jesus? Alex, eu posso colaborar com a vinda de Jesus? Alex, eu posso acelerar a vida de Jesus? Sim! Como? Mateus 22:14. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo para testemunha em todas as nações. Então virá o fim. A gente está de olho talvez em coisas erradas, esperando, ficando olhando de qual a incidência de terremotos nos últimos 10 anos. E de fato, nos últimos 10, 15 anos teve mais terremoto do que nos últimos 100. Só que isso não determina se ele está vindo ou não. O que determina se ele está vindo ou não é se o meu coração se enche de compaixão por aquele que não tem acesso à graça de Cristo, querido. E quando eu me disponho a anunciar o reino de Deus para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Não é quando você fica rico, não é quando você troca de carro, não é quando você compra um triplex. Não tem nada de errado na sua vida, só que se ela se resumir a apenas isso, você é o mais miserável dos homens. Porque se não for para transbordar, ser cheio, é irrelevante. Duas coisas Jesus não nos chamou e não nos deu ordem. A primeira, Ele não deu ordem para você procurar ser amado. E essa é uma das maiores buscas do século 21. Ser aceito e ser amado. A segunda coisa, e isso vai de encontro inclusive com o evangelho que é anunciado: não acumular riquezas. Não fui eu que escrevi, querido. Se você ficar de cara, vai brigar com quem escreveu. Alex, mas o que eu faço se eu estou sendo reconhecido pelo meu trabalho e está vindo muito? Siga o conselho de Jesus. Só de Jesus. Se você está tendo muito e não conseguiu pagar a conta de ninguém, nem que seja da água, você não conhece Jesus. Se você não conseguiu transbordar sobre a vida de alguém para aliviar de alguma forma o sofrimento de uma pessoa, você não conhece Jesus. Se nós não conseguimos de alguma forma alcançar a pessoa, de qualquer forma, física, emocional, espiritual, financeira ou qualquer outro tipo de recursos, nós estamos precisando receber Jesus novamente como nosso Senhor e Salvador hoje. Não, Alex, mas eu estou esperando ter bastante. Vamos de Bíblia: aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco não vai ser fiel nunca. É uma realidade dura.
A parte mais triste é que é a nossa realidade. A boa notícia é que nós estamos diante de um Deus que perdoa, diante de um Deus que restaura, diante de um Deus que realinha. Eu tenho para mim quase que certeza que se o jovem rico, após ouvir de Jesus, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, ele falou, é nós, estou indo vender. Eu falei, não, peraí, fica tranquilo. Você é desapegado e eu sei que você já tem um coração disposto. Guarda para o momento certo. Alex, está escrito isso na Bíblia? Não. Está no meu coração. Talvez é o que eu faria. Fica aí, rapaz, você vai ser uma bala na agulha. Espera para a gente sair de Jerusalém e para os confins da terra. Aí nós vamos precisar desse coração disposto. Qual você crê que é o desejo de Deus para a sua vida? As coisas que se veem ou as coisas que se não veem? Vou te ajudar com uma resposta. Atentando antes para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são transitórias, mas as coisas que se não veem são eternas. O teu olhar está aqui ou está na eternidade? Por que essa pergunta é relevante? Porque isso vai definir o tipo de amor que nós vamos expressar. Se o meu olhar está na eternidade, o amor que eu expresso é o de Cristo. Se o meu olhar está somente aqui e em mais nada, o amor que eu expresso é o meu mesmo. E se o meu amor valesse alguma coisa, se o meu amor vale muita coisa, então Jesus morreu em vão. Porque ele seria suficiente para amar o pecador e solucionar o problema do pecado. Se coloque de pé, por gentileza. Eu estava pedalando, estou tentando ter uma vida fit. Não está fácil para ninguém, mas já começou a diminuir o meu interesse, não é as medidas. E no pedal, Leandro me pergunta, Alex, eu não duvido e eu creio muito em Deus. Falei o teu nome, Leandro, nem perguntei, mas agora já é. E ele falou, Alex, cara, olha o que é viver o que a gente vive. Olha o que é estar na graça de Deus. Cara, eu não sei se você se alegra em ser filho de Deus, mas eu fico de cara. Falei, meu Deus, eu não merecia tudo isso. Olha o que é ter acesso à graça. O Criador do mundo, o Todo-Poderoso é o meu Pai. Eu estava perdido e fui reconciliado. Eu estava longe e Ele me trouxe para perto. Olha que poderosa e maravilhosa essa graça. Você crê que a graça é poderosa e maravilhosa? Eu creio muito nisso. E cara, viver uma vida com Cristo é muito empolgante. Só que ele falou, Alex, não é injusto as pessoas lá fora não terem acesso a isso? Eu falei, sim e não. Não é injusto porque Deus enviou seu Filho, ou seja, Deus não tem parte nenhuma nessa injustiça, porque a parte dele Ele fez. Mas é injusto porque é a nossa responsabilidade. Só que nós não estamos fazendo. E as pessoas estão morrendo todos os dias perto da gente. Só que a nossa preocupação não é com a morte das pessoas, porque isso não nos dá lucro. A nossa preocupação não é com órfãos que não têm pai e mãe, que não têm acesso a casa, porque isso não resolve nossos problemas. A nossa preocupação não são com muitas meninas que têm sido estupradas e violentadas, tendo seus sonhos arrancados, porque isso não nos dá proveito nenhum. É injusto porque nós pensamos mais em nós mesmos. E Timóteo fala de uma geração amante de si mesmo, mais amigas dos prazeres do que amiga de Deus. É a nossa geração, queridos. E como que nós podemos entender de fato que isso é injusto? Porque nós não amamos, porque se nós amássemos os nossos vizinhos, as pessoas que nós vemos sofrendo estariam aqui juntamente com a gente, estando em família, em comunhão, demonstrando amor um pelos outros, sobre as falhas um dos outros. Mas não. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa ajudar as pessoas a conhecer a graça eterna e não a morrerem eternamente sem Cristo. Porque se não tivessem feito isso com você, onde você estaria?
Onde você estaria se Cristo não cruzasse a sua história, o seu caminho, Pai? Eles precisam conhecer Cristo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Acima de tudo foi Deus que me trouxe até aqui, hoje. Porque eu estava acabando com a minha vida. Só que Ele fez isso de uma forma graciosa, através de pessoas. Eu preciso de pessoas, Senhor. Eu preciso do amor de pessoas. Eu entendo que eu preciso de você. Isso faz com que eu te ame, indiferente das suas falhas. Eu não sou melhor que você, eu falo igual ou até pior do que você. Mas não vamos amar lá fora se nós não amarmos antes aqui dentro. Hoje é ceia. Vai ficar um pouquinho difícil para você me ver, mas eu vou ficar aqui na frente. Não há nada que valide tanto a ceia quanto a comunhão. Porque no último dia, no grande dia, Jesus não estava sentado sozinho numa mesa. Jesus estava cercado daqueles que Ele mais amava. E Jesus era aquele que eles mais amavam. A minha família é o grupo que eu mais amo, o grupo de pessoas que eu mais amo. Mas eu queria que você soubesse que o segundo lugar que eu amo estar é aqui com vocês. São esses dois grupos que eu vou me encontrar na eternidade. Eu preciso de você. As suas qualidades vão suprir as minhas debilidades. E eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, porque você já sabe que eu falho demais. E nisso se revela o amor de Cristo. E nisso se revela que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Não é quando nós pregamos, não é quando nós conseguimos curar alguém, não é quando nós levantamos um morto. Jesus disse, e nisto todos conhecerão, todos, sem exceção, que vocês são meus discípulos, quando amares uns aos outros. Não é pregando, não é gritando, é amando. Eu gostaria que você viesse à frente e tomasse, e pegasse a ceia e voltasse ao seu lugar. Pode sair enquanto vai cantando esse louvor.